A mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos agora trabalhando Lamentações. Lamentações é bem curto, vai dar coisa de 5 minutos. Em 5 minutos a gente trabalha o livro todo. Nós chamamos o livro de Lamentações e Lamentações de Jeremias, mas o livro, ele Eka, é uma interjeição com um significado de espanto, de perplexidade, de tristeza. É traduzido para a Septuaginta como trenoi, como lamento. Simplesmente lamento. Daí que nós tiramos Lamentações. Mas a ideia toda que o título do livro quer passar é uma interjeição de espanto, perplexidade e tristeza pela situação em que a cidade se encontra. Dessa forma, então, nós podemos abordar o livro. Quando nós olhamos então para Lamentações, seus 5 capítulos, a gente pode dividir em 5 porções. O primeiro capítulo, nós conseguimos verificar a situação da cidade como quem vê ela de fora da cidade. No segundo, nós temos a sentença de Deus como quem está dentro da cidade, como quem olha e vê as coisas de dentro da cidade. No Lamentações capítulo 3, o sofrimento do profeta visto de cima da cidade. E Lamentações 4, a sujeição forçada, e aí é uma forma geral, uma visão geral do que está acontecendo. E 5, a súplica, que vai indicar um momento futuro, daquilo que há de acontecer. Então, vamos lá, falando sobre as visões de Jeremias, sentença de Deus. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Então Jeremias está trazendo à tona, ele está falando, olha, Deus anunciou o tempo todo, assim como o reino do norte caiu, o reino do sul, o reino de Judá caiu também. Mas caiu por quê? Porque vocês não atentaram para a palavra de Deus, vocês não cumpriram a palavra, mas Deus, que é fiel, ele sim cumpriu a palavra, porque ele já havia dito. Se vocês andassem em retidão, vocês seriam abençoados. Se vocês andassem em maldição, vocês seriam amaldiçoados. E como vocês deram as costas para Deus, vocês entraram no lado do pacto e caíram nas maldições do pacto. Então Deus cumpriu com a palavra. Ele derrubou, ele não se apiedou. E utilizou os inimigos de Israel para trazer juízo à casa de Israel e para corrigir a casa de Israel. Então o caráter de Deus permanece inabalável. E aí a gente vê o sofrimento do profeta como quem vê de cima. Então eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então Jeremias olha para a situação toda da cidade. Ele vê a grande cidade no qual ele pregava ser reduzida a nada. O grande povo no qual ele vivia agora sendo levados cativos em levas para a Babilônia. Primeiro os príncipes, as pessoas mais cultas, indo. Logo depois, os homens que possam ser de alguma valia, seguindo, e assim sucessivamente. Outra leva indo embora, dos sacerdotes, até que só fica na cidade os velhos, os idosos, os adoentados, as viúvas, sem esperança, com toda a lavoura reduzida a nada, tudo destruído. E Jeremias olha para esse quadro de profunda tristeza e ele só quer trazer à memória aquilo que traz esperança. E o que traz esperança? As promessas de Deus. Aquilo que Deus falou que haveria de fazer. As promessas de restauração. As promessas que Deus faria cumprir. Porque se Deus cumpriu com as maldições do pacto, porque ele não há de cumprir também com as bem-aventuranças. Se ele cumpriu com exatidão o que ele disse que ele ia fazer para trazer juízo à casa, por que ele não vai cumprir também com aquilo que ele disse que ele vai fazer para trazer restauração? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Essa é a ideia de Jeremias nesse texto de Lamentações. E aí a situação forçada, sujeição forçada de Israel, é uma visão geral dessa situação.
As mãos das mães, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então, Jeremias está colocando no papel para deixar claro e evidente a que ponto a situação chegou. A que ponto a situação da fome chegou em Israel. Ao ponto de que mães outrora compassivas e que cuidavam com zelo dos seus próprios filhos, usaram eles para servir de alimento. O povo deixou de existir como era. Tudo aquilo que se esperava, o povo foi reduzido a nada. É assim que Lamentações termina. É um livro que eu não tenho um versículo para terminar de forma mais esperançosa, até porque o nome do livro é Ik, que era uma expressão de espanto, de surpresa, de tudo de ruim que poderia acontecer. E o livro ele vai terminar assim, com essa visão geral. Então, assim, que você possa estudar um pouco mais de Lamentações dentro do contexto dele, que é uma cidade completamente destruída. Todos os sonhos que Jeremias tinha de arrependimento daquela cidade, retorno, destroçados. E o livro expressa o profundo terror que o próprio profeta está vendo quando ele olha para a cidade. Então realmente é uma lamentação sobre tudo aquilo que ele está vendo, sobre tudo aquilo que ele está visualizando. Bem, a gente termina aqui então, que o Senhor continue te abençoando e te guardando, e que você possa ver os outros panoramas dessa sequência do Antigo Testamento, de modo que você tenha uma visão geral do todo, né? Que você possa verificar de Gênesis a Apocalipse que a Bíblia, ela praticamente, um livro vai completar o outro, e que um livro não contradiz o outro. Aqui nós temos, por exemplo, Lamentações, que indica exatamente a situação na qual Judá ficou após a destruição. Então é uma forma de você entender um momento histórico, quando Judá é conquistado e quando vai se iniciar o cativeiro babilônico. Então você tem uma noção de qual é o sentimento que está florando naquele momento. Então é um livro muito interessante para que você leia, se aprofunde e conheça um pouco mais. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom.